Não era bem o que eu pretendia falar hoje, meu caro Renato. E aí? Mas faz parte do Boa jogo, tarde. meu caro João Paulo Messer. Boa tarde. Aliás, lá no interior de São Paulo, de onde eu venho, a gente tem um ditado lá que pênalti e boca livre, só trouxa que perde, né? E o Criciúma perdeu um pênalti No interior de São Paulo. no 0-0 no interior de São Paulo. Aí, seguindo o ditado, o adversário teve um pênalti e não perdeu e fez a diferença do jogo. Foi ali a diferença do jogo, Renato? Você tem um pênalti a seu favor, no finalzinho do primeiro tempo, você não faz. O adversário tem no começo do segundo tempo e faz. Um jogo muito equilibrado, acho que acabou fazendo a diferença. Mas perdeu, é do jogo perder, uma hora ia perder. Ah, mas já perdeu contra o Botafogo. Perdeu 2 jogos fora de casa. Eu acho que está dentro de uma normalidade, de uma oscilação. É necessário você fazer algumas reflexões. Por exemplo, até os 2 jogos atrás eu tinha a melhor defesa da competição, com 1 gol em 6 jogos. Em 2 jogos eu sofri 5 gols. Aí não pode o Paulo Baier chegar e dizer, não, esses 5 gols em 2 jogos foram um acaso. Esse jogador não joga. Você tem que procurar as explicações do porquê aconteceu. Mas o Criciúma segue no G4, independentemente do resultado de hoje. Daqui a pouco a gente vai explicar essa situação. Então, meu caro João Paulo, não há motivo para pânico. Vamos... Tem lances aí? Aconteceu lá? Vamos lá, então. Vamos lá. O jogo começou corrido, mas faltava inspiração. Tanto que o primeiro lance surgiu apenas aos 29 minutos. Dudu Figueiredo deu um chapéu no adversário e soltou a bomba de fora da área, mas Edson fez grande defesa. E não foi o único lance em que o ex-goleiro do Tigre salvou o Mirassol. Aos 39, Dudu Figueiredo tocou para Helder, que foi derrubado na área. Pênalti e chance de abrir o caminho para a primeira vitória fora de casa. Luiz Paulo foi para a bola, mas parou em Edson. Os donos da casa responderam nos acréscimos da primeira etapa. Giovani recebeu de Rafael Silva e chegou batendo de primeira, mas Alemão bloqueou o chute. No segundo tempo, mais um pênalti, mas dessa vez para o Mirassol. Na dividida pelo alto, a bola bateu na mão de Felipe Mateus e o juiz marcou. Rafael Silva bateu forte e abriu o placar. O Tigre tentou reagir, mas acabou levando o segundo. Depois da cobrança de escanteio, Guilherme Paraíba subiu mais que todo mundo e cabeceou no canto de Gustavo. Macena ainda teve a chance de fazer o terceiro do Mirassol, mas o goleiro do Tigre evitou. No fim, 2-0 para o time paulista, que deixa a zona de rebaixamento. Já o Tigre permanece com 14 pontos e está na terceira posição, mas ainda pode cair para quarto, caso o Novo Horizontino vença o Paraná nessa segunda. O Criciúma busca voltar ao caminho das vitórias na sexta-feira. O Tigre encerra o primeiro turno da Série C com o clássico diante do Figueirense no Heriberto Wilson. E o jogo é às 4 da tarde? Isso, 4 da tarde, sexta-feira. Aliás, no belíssimo gramado. Na sexta-feira nós vamos trazer aqui imagens do gramado do Heriberto Wilson, que está simplesmente maravilhoso. Foi importado um produto aí. Depois a gente explica na sexta-feira. Está ficando realmente um tapete. Tem o jogo da Copa do Brasil na terça-feira, né, João? Inclusive o jogo da volta. Terça da semana que vem. Isso, terça da semana que vem. Já vou antecipar aqui o jogo da volta lá com o Fluminense. Morreu o filho do técnico Arce, né? Que está disputando a Libertadores com o Fluminense. Então, o jogo que teria Fluminense agora no meio da semana Libertadores não vai ocorrer. Então, o jogo do Criciúma passa mais à frente. A gente traz a data direitinho, mas não será mais no dia 3, como seria. Voltando para a Série C do Campeonato Brasileiro. Perdeu 2 jogos, não sai do G4. Já já a gente vai explicar aqui na questão de tabela. Agora, algumas correções precisam ser feitas. Por exemplo, o Luiz Paulo, atacante, estava se garantindo no time, cobrando pênaltis. Em 8 jogos, o Luiz Paulo fez 2 gols de pênalti. Foi cobrar o terceiro pênalti e errou. Não dá para você ter um camisa 9 que não faz gol em 8 jogos com a bola rolando, sendo que você tem um Marcão que entrou 10 minutos e fez a diferença. Então, algumas coisas fica difícil entender e essa correção ela precisa ser feita. E a minha crítica aqui, para quem acompanha a gente aqui, ele vem desde a vitória contra o Paraná. Diz, o resultado foi melhor que o desempenho. Porque quando você desempenha bem, eventualmente você perde um jogo ou outro. Agora, quando você não desempenha bem,
eventualmente você ganha. E o Criciúma ganhou do Paraná não jogando bem naquela oportunidade. Então, algumas correções vão ser feitas. Por exemplo, o Minho não tinha jogado 1 minuto sequer, apareceu no time como titular. O Maranhão, que vinha entrando no segundo tempo, seguiu no banco. Então, algumas coisas ficam um pouco difícil aí da gente entender. João, hoje, vamos com a tabela aqui para a gente poder explicar para o torcedor o que é que pode acontecer. Por isso eu tenho dito e reitero, a situação não é desesperadora, de forma alguma. Vamos lá, o Ipiranga perdeu na rodada, perdeu para o Ituano. O Ituano são 5 vitórias seguidas. O Ituano era lanterninha com 1 ponto. Aí em 5 rodadas ele fez 15. Hoje ele é vice-líder da competição, só não é líder pelo critério de desempate. Então 2-1 para o Ituano, Ituano e Ipiranga, o Ituano consolidado. O Ipiranga sempre em primeiro, aí sempre batendo junto a junto, passo a passo com o Criciúma. Criciúma 14, Novo Horizontino 13, é aqui que é a questão. O Novo Horizontino joga hoje contra o Paraná. O Paraná tem 7, o jogo acontece lá no Dorival de Brito, em Curitiba. Se o Novo Horizontino empatar, ele toma a posição do Criciúma. Pelo critério de desempate, ele vai lá no saldo de gols e leva vantagem. Se o Novo Horizontino vencer, automaticamente ele também faz 16 e divide ali a liderança no critério técnico. O Botafogo, como já jogou e empatou com o Figueirense, ele não tira o Criciúma não sai do G4, independentemente do que acontecer entre Novo Horizontino e Paraná. Aí tu pode me perguntar, Renato, o que é melhor para o Criciúma? É o Paraná ganhar? Eu diria o seguinte, que é o empate. Porque se o Paraná ganha o jogo, o Paraná faz 10. E aí o Paraná vem para a briga. Ele fica a 4 pontos do Criciúma, segura o Novo Horizontino ali com 14. Eu acho que um empate aí seria um bom resultado para o Paraná não se assanhar e vir para a briga. Até porque no retorno o Criciúma vai jogar lá. Então a situação é essa. E depois tem o jogo contra o Figueirense. Figueirense com 10 pontos, flertando ali com o Paraná na zona do rebaixamento. E o Criciúma com 14, mas precisando reagir. São 2 derrotas, acontece, oscila, é um campeonato relativamente longo, mas essa oscilação, ela chegou no seu... oscilou, agora sobe de novo. É isso que tem que fazer no clássico aqui de sexta-feira. Gostei dessa, como é que é? Não perde pênalti e não perde boca livre? Pênalti, boca livre, só trouxa que perde. Bacana. Obrigado, Renato. Até mais. Até sexta-feira, dia do jogo. Tem uma boca livre, me avisa. Tá então, bom? opa, ou pênalti. Que pênalti. Tá bom. Não é a sua? Valeu. A boca livre a gente vai. A boca livre até, vamos lá, né? Tá bom, então. Valeu, Renato. Um abraço.